Ok, então, pessoal, estamos já gravando a nossa aula de hoje e nossa aula de hoje ela vai versar sobre a introdução à programação em C para esse microcontrolador, essa família de microcontroladores que a gente está estudando, tá certo? De antemão, eu digo para vocês assim que programar para microcontroladores assim é simplesmente uma questão de prática, né? Você pega algumas informações com relação à linguagem, com relação à ferramenta, com relação à plataforma, o hardware que você quer trabalhar e mão na massa, né? O que é que vai acontecer? Muitos erros. No começo, muitos erros. Mas aí você vai fazendo o debug, vai fazendo as operações de correção, e quanto mais você faz isso, menos você vai errar, certo? Mas sempre há essa possibilidade, ela sempre acontece. Você começa a programar e dificilmente o seu primeiro código, né, na primeira versão do seu projeto, seja de software ou de hardware, vai dar tudo certo. Tá certo? Então, isso partindo dessa premissa, ajuda muito a gente a lidar assim, até com um pouco de frustração, porque faz um projeto e a coisa não funciona. Tá certo? Então, qual é o objetivo hoje, gente? É mostrar um pouquinho dos fundamentos da base de C, que eu sei que muitos de vocês já sabem, né? Mas aí mostrando isso e ao mesmo tempo mais na frente passando isso para o ambiente de programação do microcontrolador, tá certo? Muito bem. Com isso, nós vamos mostrar algumas operações básicas em C, nós vamos mostrar um pouco das características do processador que a gente vai fazer essa etapa. Até então, ou melhor, até a aula passada, nós estávamos trabalhando com o 16F628A e agora nós vamos trabalhar um pouco com o 18 45K22, que é um processador muito melhor, tá certo? Só um minuto. Que é um processador assim muito melhor, tá? E o que é que ocorre? Ele tem muito mais recursos, né, do que o 16F628A. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso, né? E aí a gente vai mostrar a ferramenta também do microC, microC, tá certo? For PIC, que é uma das ferramentas que a gente trabalha, né? Existem muitas ferramentas para você programar, né, em C para microcontrolador, né? Somente o SDCC, né, você consegue fazer isso e outras ferramentas mais. No curso da gente, se estivesse tudo normal, tudo direitinho, a gente estaria lá no laboratório, lá no LIP7, pegando uma plaquinha que eu tenho aqui e fazendo os experimentos e vocês bolando projetos em cima disso, né? Infelizmente, por conta aí dessa situação de pandemia, a gente vai ver aqui um exemplo simples hoje, né? E na aula que vem, nós vamos ver alguns exemplos mais, tá certo? Para encerrar essa parte de programação em C, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou colocar aqui para apresentar. Ok, acho que está dando para ver a minha tela agora, não é? É assim, professor. Beleza, então. Olha, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui essa transparência, tá? Eu adianto para vocês que a gente não vai ver todas as transparências. Ou melhor, eu não vou ficar falando tudo de todas as transparências desta apresentação, certo? Então, à medida que a gente for avançando, a gente vai vendo o que é mais relevante e o que não é, tá certo? Para depois a gente passar para o processador e ferramentas de programação desse processador, tá certo?
juntamente com o hardware, um pouquinho de descritivo do hardware que a gente tem aqui, tá certo? Muito bem. Se a gente for ver a agenda dessa apresentação, boa parte dela é falando sobre características da linguagem C, principalmente assim um C mais padrão, tá certo? Que é o que a gente usa muito fortemente nas ferramentas aí de programação de microcontroladores. É o C padrão adaptado às características do microcontrolador, né? Então, aqui nessa apresentação tem vários tópicos aí. Eu vou selecionando alguns tópicos, tá certo? Para ir falando, tá? E lá no final a gente vai ver um pouquinho a parte do 18F45K22 e da ferramenta MicroC. E aí a gente tem exemplos de programas. Hoje a gente só vai ver o pisca-LEDs, né? Mas na aula que vem a gente vai ver leitura de um botão, acionamento de um LED, o contador em 7 segmentos e o uso do display LCD, tudo isso aí programando em C, tá certo? Uma vez que a gente já vai estar conhecendo a nossa arquitetura. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a gente passa a apresentação adiante, mas vamos selecionando alguns tópicos, né? A história da linguagem C, eu vou bypassar isso aqui e tal, porque isso aí não é irrelevante para a gente aqui agora. Quem quiser pode ver depois. Introdução à linguagem C, certo? Tem aí algumas características, eu acho que é interessante citar, por exemplo, que a linguagem é de alto nível se você comparar com Assembly, tá? Tá certo? Porque ela tem assim algumas nuances bem abaixo nível, né? E não tem tantas flexibilidades assim como outras linguagens de programação. Mas considerando que ela é estruturada em relação ao Assembly, fantástico. Ela, em muitas das suas funções, independe do hardware, né? Muito bem. Outra coisa interessante é a portabilidade de código, ou seja, se você programa em C para uma arquitetura, você pode portar para outra arquitetura com mais facilidade. No Assembly você não consegue isso, né? A linguagem é case sensitiva, ou seja, maiúscula é diferente de minúscula, certo? A linguagem é amigável e permite que você use bibliotecas com muitas funções. Normalmente, essas bibliotecas são construídas pelo fabricante da ferramenta, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem uma placa de desenvolvimento com vários periféricos, display de 7 segmentos, display LCD, sensores, né? Porte paralelo. E aí você tem as bibliotecas para esses componentes, assim, para poder acessar esses componentes. Fica muito mais fácil trabalhar dessa forma. Ok? Muito bem. Tudo bem até aí, pessoal? Está, professor. Ok. Então, uma coisa que você trabalha muito, né, na programação em C é a variável, né? Então, variável você vai criar aí um elemento que vai armazenar um valor, tá certo? Então, em C, a variável é o elemento criado para armazenar esse valor. E do ponto de vista da programação em microcontroladores, do ponto de vista do hardware, essa variável vai ser entendida como uma posição de memória ou como uma região mesmo. Por exemplo, você pode criar um array, não é isso? Então, pode ser uma região, uma posição de memória para armazenar temporariamente um valor. Então, somente se aquela variável está sendo atualizada, então vai ser uma posição de memória RAM que vai estar sendo atualizada o tempo todo. Quando você declarar, né, char A, não é isso? Igual a zero. Então, você está inicializando a variável A igual a zero. Isso é no contexto do programa. Mas no contexto do hardware, aquilo ali vai ser uma posição de memória, onde você vai guardar o valor daquela variável A. Entenderam? Tem aí, então, vários tipos de variáveis que você pode usar. Char não sinalizado. O char é sinalizado, né? Com 8 bits. O char não sinalizado é também 8 bits. O inteiro é 16 bits. É isso? O long e o flutuante, 32 bits. Tá certo? Sempre que você encontrar a palavra void, vai estar relacionada a um retorno vazio, a zero. Né? Então, esses aí são elementos de variáveis que você pode usar no seu programa. Né? Algumas palavras reservadas, ou seja, que você não pode nomeá-las,
no ambiente, principalmente no micro C. Não vou descrever isso aqui, não. Depois vocês dão uma olhadinha nisso aí. Né? Por exemplo, a palavra long, org, né, goto, você não pode usar para definir uma variável, certo? Okay? Porque essas são palavras reservadas. Muito bem. Operadores matemáticos, é isso. Não vou, aí, como eu estava dizendo para vocês, não vou detalhar muito isso, não, porque isso aí é básico da qualquer linguagem de programação, né? Atribuição é o igual, né? Tá certo? Adição, subtração, multiplicação, divisão e o resto de divisão, que é o percentual, certo? Operadores matemáticos ainda, né? Maior, maior igual, menor, menor igual, igual a. Note que igual a é diferente de atribuição, viu? Atribuição você está atribuindo valor, por exemplo, a uma variável, tá certo? Igual a, você pode estar usando assim uma comparação entre duas variáveis, tá certo? E temos também diferente de, né? Operadores lógicos, operação AND, operação OR e operação NOT. Temos operadores lógicos para bits dentro do ambiente da ferramenta que a gente vai usar, tá certo? Então, são os operadores lógicos do ambiente micro C, tá certo? Essa telinha daí eu copiei do próprio help da ferramenta micro C, tá certo? Detalhe, viu, gente? Na primeira aula da gente tem um link onde você pode dar o download do micro C, tá certo? Então, aconselho que vocês voltem à primeira aula, peguem esse link e baixem essa ferramenta para instalar no computador de vocês. Então, temos aí operadores para bits e, né, ou inclusivo, ou exclusivo, né, complemento, deslocamento esquerdo, deslocamento direita, certo? Então, isso aí é uma telinha que eu tirei do help lá da micro C. Operador de incremento e decremento, né? Mais, menos, menos. Vários exemplos usando isso daí, né? Somente em laços repetitivos. Né? Operador de incremento e decremento com função pós e pré. Né? Então, ó, depois vocês olham esses exemplos aqui. Eu não vou ficar citando muitos exemplos para a gente não perder tempo. Tá certo? Senão o tempo vai passar aí muito rápido. E são aqui operações, né, de pós, de pré-incremento, certo? Pós e pré-decremento também. Depois vocês dão uma olhadinha com calma nisso aí. Né? Assim, os atribuidores, né, de aritméticos de atribuição, operadores aritméticos de atribuição, não é isso? Então, por exemplo, né, soma, que dá igualdade, decremento, que dá igualdade, multiplicação, que dá igualdade, e divisão, que dá igualdade. Tá certo? Né? Quando a gente faz x mais igual y, ele vai somar, tá certo? X e dá igualdade x mais y. É isso que acontece. A mesma coisa com menos igual, multiplica igual e divisão igual. Ok? Certo? Tem os exemplos aqui para vocês praticarem mais na frente. A estrutura de tomada de decisão é uma das mais utilizadas em programação para microcontroladores. Por quê? Porque você testa muitas variáveis de entrada e saída. E se uma condição for satisfeita, você faz uma coisa. Se não, você faz outra coisa. Né? Então, é a estrutura if, else, tá ok? If, se a condição for verdadeira, ela faz o código. Se não, né, else if, ela vai fazer outra coisa. Tá certo? Então, tem aí, por exemplo, um exemplozinho, né? Depois vocês dão uma olhada nesse exemplo, tá? Então, estrutura de laços de repetição, né? É muito interessante isso, porque também é muito, muito utilizado. Você, por exemplo, nessa estruturação daqui de tomada de decisão, o que você faz é o seguinte: você testa se a condição é verdadeira. Se sim, executa as declarações dentro do ciclo e fica no laço. Condição é verdadeira, executa as declarações naquele ciclo e fica. Se não, sai, né, para executar outras declarações depois desse ciclo. Né? E
O outro tipo, executar as declarações dentro do ciclo, para depois ver se a condição foi verdadeira, se não foi, repetir aquelas declarações. Então, essas declarações dentro do ciclo podem vir antes ou depois de testar a condição, né? Ok? Antes ou depois. Então, são duas estruturas que você pode usar facilmente em C. Que a gente usou lá em Assembly, tá certo? Dá mais trabalho, mas a gente usou em Assembly. Ok? Tudo bem aí, pessoal? Tudo certo, professor. Muito bem. Seguindo, né? Aí, alguns exemplos, não é isso? Quando você utiliza aqui a estrutura de repetição e você testa se a condição está verdadeira, né? Por exemplo, aqui eu declaro variáveis, atribuo valores às variáveis. Você já pode fazer isso na mesma hora, né? Que declara variável, atribuir valores. Então, você vai fazer aqui um ciclo for, né? Usando um contador, né, de uma variável, ela sempre incrementando. Ela vai de 0 até 4, ou seja, i menor do que 5. A cada laço, ela sendo incrementada. E enquanto x for maior que y, fazer a divisão do valor de x. Né? Então, isso vai acontecer, gente, né, a cada incremento. Né? E pelo valor que eu coloquei aqui, todas as interações vão ser verdadeiras. Porque quando ele entrar nesse laço aqui, ó, x vai estar com 32. Então, ele é maior do que y? É. Então, ele vai dividir sobre 2. Então, na primeira interação, você vai obter, né, 16, que é 32 dividido por 2. Né? Ok? Essa condição é verdadeira no laço número 0, ou seja, quando o i está em 0. No próximo, ainda vai estar valendo, né? Que ele vai pegar 16 e vai dividir por 2. Né? Ok? Vai estar verdadeiro. Ele vai entrar com 16. Aqui ele vai entrar com 8. Aqui ele vai entrar com 4. E aqui ele vai entrar com 2. Tá certo? Ok? Então, todas essas interações aí vão ser verdadeiras, tá certo? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Aqui ele vai entrar com 32, vai para 16. Aqui ele vai entrar com 16, fica 8. Aqui ele vai entrar com 8, fica 4. Aqui ele vai entrar com 4, fica 2. Aqui ele vai entrar com 2, fica 1, né? Aqui, viu, gente? Eu acho que é o maior igual, viu? Tá? Ele vai entrar aqui, ó. Y vale 2, né? Enquanto x for maior ou igual. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Tudo certo, professor. Vamos seguir. Certo? Outro exemplo aí, tá certo? Onde ele vai saindo multiplicando por 2. É o reverso do outro exemplo que a gente fez, tá? No laço de interação. Então, isso acontece com muita frequência, viu, gente? Ok? Outra coisa que acontece muito em projetos com controladores é você tem funções. Né? Então, você tem um processamento principal e, eventualmente, você tem que chamar uma função. Por exemplo, a função pode ser ler um teclado. Foi apertada alguma tecla, o programa principal fica em loop e daqui a pouco ele chama a função de ler teclado. Aí lê e o retorno dela vai dizer se houve o aperto de uma tecla ou não. Certo? Então, você tem que declarar o tipo de retorno, né? E o nome da função e dizer quem são os parâmetros daquela função. E aquela função, quando é chamada, ela tem que receber esses parâmetros. Os parâmetros têm que ser do mesmo tipo que é repassado por quem chamou. Tá certo? Aí vem o corpo da função. Tá? Por exemplo, aqui, ó, um exemplo muito simples. Eu tenho uma rotina principal, rotina main, que retorna vazio sempre. Temos as variáveis x, y, z. X igual a 10, y igual a menos 5, e z somando x e y. Mas como? Ele está chamando uma função, tá? Z igual a soma. Aí ele vai chamar essa função aqui. Detalhe, viu, gente? Normalmente você tem que fazer o seguinte:
escrever as funções primeiro, em C, tá? Escrever as funções primeiro, para depois escrever o programa principal, tá certo? Porque aí, quando você chamar no programa principal uma função, se ela não tiver declarada, ela vai dar erro de compilação. Então, isso é frequente acontecer, né? Então, para evitar isso, se você quiser começar escrevendo a rotina main, né, e depois as funções, antes da main você tem que fazer a declaração dessas funções, tá certo? Então, você declara as funções inicialmente, para depois entrar com a main e depois escrever as funções. Se fizer isso, seu programa vai compilar certinho, tá certo? Ô, professor, Oi. mas no caso, essa função ela fica onde? A gente guarda ela onde? No mesmo Essa, código? no mesmo código. Bom, essa é uma pergunta boa, veja. Se for um programa, vamos dizer, simples, de código único, né? Você tem a rotina principal e depois você vai ter as funções necessárias. Função de ler o teclado. Uma função de ler o sensor de temperatura. Uma função para ler uma chave. Tá certo? Aí toda vez que o programa principal precisar de uma dessas funções, ele chama. Certo? Isso tudo está no mesmo código. Entretanto, quando você escreve um projeto, né, você pode ter vários códigos associados. Então, é comum, assim, num projeto grande, um programador, sob a gerência, sob a regência de um gestor de projeto, né, um gestor de programação, cada programador escreve uma função e outro escreve a função principal. Então, essas funções vão estar em arquivos separados. Mas na hora de compilar todo o projeto, né, todos esses arquivos são referenciados no compilador. Tá certo? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, se for um código simples, as funções vão estar tudo no mesmo código. A rotina principal e as funções que são chamadas a partir da rotina principal. Se for um projeto grande, com vários códigos, né? Então, esses códigos podem estar em arquivos separados, mas são juntados, são linkados durante a operação de compilação. Certo, mas no caso do C, por exemplo, em Python a gente tem como fazer aquela questão de fica praticamente um do lado do outro, né? A gente cria como se fossem as classes. Aqui a gente tem como criar Sim. isso ou não? Não, aqui Né? não. Entendi. Nesse tipo de lance, não. Né? Segue aquele procedimento lá da procedural, né? Isso, exatamente. Beleza. Agora, veja, tem ferramenta para processadores onde você trabalha com o seu objeto, né? Certo, entendi. Aí você vai ter uma coisa parecida com isso. Tá No certo? caso do C++, digamos assim, né? Que é já um pouquinho diferente. Isso. Mas aí a ferramenta tem que dar suporte a isso, né? Entendi, professor. Tá bom, obrigado. Tá bom? Aí, assim, o que a gente está vendo aqui é uma coisa assim que é muito, vamos dizer assim, básica, tá certo? Mas que dá uma base boa para vocês que quiserem migrar para outras ferramentas assim mais interessantes e se embora, né? Isso é o que o projetista, né, de sistemas embarcados faz, tá certo? Aí Professor, diga. desculpe. Veja, porque a gente vê muito, fala-se sobre a C++ para a questão de embarcados, né? Sim, Aí não deixa de ser um braço aqui da C, né? exatamente. Tá, Exatamente. entendi. Mas aí, no caso, quando a gente fala de sistemas embarcados, no caso, essa linguagem, a gente usa toda aquela situação de uma linguagem um pouco mais apurada, ou a gente continua nesse nível aí do procedural? Ou vai depender do projeto? Vai depender do projeto, vai depender da ferramenta, tá entendendo? Depende muito da plataforma. Aqui a gente está vendo uma coisa assim que é mais, vamos dizer assim, a nível de ser mais básico, tá certo? Tá certo. Você não tem nada orientado a objeto aqui, por exemplo, nem tem bibliotecas que suportem isso. As bibliotecas que a gente tem nesse ambiente aqui tão simplesmente os periféricos que tem aqui na placa, né? E tudo escrito em C, tipo ANSI mesmo. Tá? Mas assim, para quem está começando a aprender, isso é a base, né? Aí migra para outra ferramenta, para outra plataforma que dá esse suporte. Tá certo, professor. Obrigado. Viu? Essa é a ideia. Vamos em frente.
Aqui, gente, bom, tudo isso que a gente viu são aspectos básicos da linguagem C, tá certo? O que é que eu quero mostrar para vocês? A arquitetura de outro processador da linha PIC, né, que é muito mais complexo, tá certo? Eu disse complexo, não confunda complexo com difícil de entender, tá certo? Tá ok? Eu quero dizer com complexo que ele tem mais recursos, tá certo? Mas a base da arquitetura do microcontrolador PIC, da família PIC, é muito semelhante, certo? E isso torna-se a estrutura, a arquitetura muito fácil, muito legal de estudar, tá certo? Porque se você entende bem do 16F628A, vai encontrar muita coisa semelhante no projeto do PIC 18 também. E em outras versões do processador também. Tá ok? Muito bem. O que é que a gente tem aí? Temos uma visão geral da arquitetura do PIC 18F4550, né? Que é da mesma família do 18F45K22. É muito semelhante, tá certo? Tudo isso aí é uma família. Um ou outro tem mais ou menos recursos, não tem problema. Tá? A gente vai ter aqui, ó, uma unidade lógica aritmética, tá certo? A gente vai ter aqui um registrador W também, que ele está escondidinho aqui atrás da palavra ULA. Mas a gente tem um W também aqui, gente, tá certo? E tem um registrador que é temporário também na ALU, né? A saída da ALU vem para esse barramento aqui, ó, que é um barramento que circula toda a arquitetura do processador. E daqui você pode direcionar para os portes, ó, porte A, B, C, D e E. Eita, professor, tem estudo? Exatamente, porque esse é um chip de 40 pinos, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 32 pinos aqui, divididos em 4 portes de 8 bits. Tenho mais 4 aqui, ó, chamado porte E. Ok? Então, o que é que eu tenho? 32 mais 4, 36 pinos de um chip que tem 40 pinos. Né? Isso daí já dá uma quantidade de pinos de I/O assim enorme. Claro, dá para vocês perceberem aí que muitos desses pinos têm função duplicada. Se for usar na função duplicada, ele perde a funcionalidade de pino de I/O. Certo? Tem muitos recursos aqui, ó. Pronto, timer 0, timer 1, timer 2, timer 3, CCP1, CCP2, né? USART, conversor analógico digital, conversão digital analógico, tudo isso está presente. Aí temos uma área de RAM, assim, muito interessante, tá certo? Essa área de RAM daí, ela tem a parte tanto de SFR, registrador de propósito geral, como de RAM de propósito geral também, tá certo? Temos aqui a memória de programa, tá certo? Tá aqui a memória de dados RAM, tá certo? Ela é uma memória de 2 kilobytes. E aqui, gente, eu tenho uma descrição do 18F45K22, das principais características, certo? Então, a flash dele é uma flash de 32 KB, organizada em 16K por 16 bits, certo? Ou seja, é como se fosse 2 bytes gravados em cada posição dos 16K. Né? A organização é 16K por 16 bits. Capacidade total 32 KB. A memória de dados RAM, tá certo? Vai de 1,5 a 2 kilobytes de uso geral, endereçamento de 12 bits, dividido em 16 bancos de 256 bytes cada um. Ou seja, você tem uma paginação de memória, né? Cada página de memória 256 bytes. 40 pinos, né? 35 portos de I/O configuráveis, né? Tem memória EEPROM de 256 bytes, 34 fontes de interrupção com 2 níveis de prioridade. Como assim 2 níveis de prioridade? Agora você vai ter 2 vetores de interrupção,
um de alta prioridade e outro de baixa prioridade. Então, dependendo da interrupção que foi atendida, se foi de alta ou de baixa, ele empilha, né, o endereço de retorno de acordo com o nível de prioridade. Programação com 75 instruções que são otimizadas para a linguagem C, porque isso é uma coisa interessante, né? Porque quando você tem um processador RISC com poucas instruções, como é o caso do PIC, a complexidade vai ficar no compilador, né? Para otimizar o que está sendo compilado, né? Mas as instruções, elas já são otimizadas para isso. Então, isso facilita o trabalho do compilador, certo? A frequência máxima de operação é 40 MHz. Se você dividir isso aí por 4, né? Porque é o ciclo de máquina interno, vai dar o quê? 40 MHz dividido por 4, né? Vai dar 10 MHz, que dá 10 milhões de instruções por segundo. 10 MIPS. 10 milhões de instruções por segundo, né? A pilha tem 31 posições, 7 timers, PWM, conversor AD IDA, USART, né? E tem multiplicador também de palavras 8x8 com ciclo de máquina, certo? Então, assim, em termos de recurso de hardware, é muito mais poderoso que o 16F628A que a gente vinha estudando, né? Aqui é o mapa da flash, né? Da memória de programa e da pilha do PIC, né? Você vê, ó, o vetor do reset é no endereço 0. O vetor de interrupção alta prioridade é no endereço 8. E o vetor de interrupção de baixa prioridade é no endereço 18. Então, há uma mudança aí, né, em relação ao 16F628A. O 628A ele só tinha um nível de pilha, não é isso? Desculpa. Um nível de vetor de interrupção, né? Só tinha um nível de vetor de interrupção, que era o endereço 4. Né? Só ali. Aqui você tem 12 vetores. Você que vai dizer se aquela interrupção é de alta ou de baixa prioridade através da programação do microcontrolador. Né? Tem a memória de programa interna, tá certo? Que vai até 7FFF, ou seja, 32 kilobytes, né? Certo? Organizados em 16 por 16 bits. Então, essa aí é a memória flash. E aqui a gente tem a memória RAM, que é uma RAM muito maior que o 16F628A. Ela é organizada em 16 páginas de 256 bytes. Para você selecionar uma página, existe um registrador, tá certo? Chamado BSR. 4 bits do BSR vão definir qual é a página que você vai acessar. Esses 4 bits vão de 0000 até 1111. Ok? Então, aqui você tem a seleção de qual página você quer trabalhar. Muito bem, vamos seguir. Aí, mostrando todos os SFRs, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bancos, 5 bancos de registradores, tá certo? E você pode perceber que tem muito mais registradores, né, do que existe lá no 16F628A, também pudera, né? É muito mais recurso que ele tem, certo? Vamos em frente. E aqui nós temos, gente, registradores para os portes do PIC. Como assim? Antes, quando a gente queria escrever num porte, né, por exemplo, eu quero escrever um byte lá no porte B do 16F628A. Era só você pegar aquele byte, botar em W e de W jogar para o porte, não é isso? Eu quero escrever FF no porte B. Beleza, você carregava o W com FF e depois cuspia isso lá no porte B, né? Tá certo? Primeira coisa aqui, primeira diferença no 45K22. Você usa ainda, né, não é diferença, né, no caso, quem é entrada ou saída através dos registradores 3A e 3B. Certo? Mas agora, para você escrever nos portes, você tem um letzinho.
Para cada porta tem um LET. É chamado de LET A, ou seja, lata. LET B, né? LET C, LET D e LET E. Tá certo? Então, você, se quiser escrever nos pinos de um porte, tem que escrever, na verdade, nesse LET. Ah, eu quero escrever todos os bits em um no porte A. Pois não, escreva isso primeiro do LAT A, o LATA. Certo? Escreveu no LATA, ele vai mostrar isso nos pinos. E se você quiser ler os pinos, aí você referencia porte A, porte B, do jeito que se fazia antes. Certo? Na prática, é como se ele tivesse acrescentado um hardware de LET para você escrever, né, a informação fora do microcontrolador. E para ler, basta você ler direto dos pinos, porte A, porte B. Certo? E nós ainda temos aqui definir se o porte é analógico ou digital. Né? Você pode usar aí o conversor AD, tá certo? Então, tem aí os recursos Ancel A, Ancel B, Ancel C, é para definir se o porte é analógico ou digital. Você escreve nele estado 1 ou 0 para ele definir se os bits vão ficar como analógico ou digital. Tá? Tudo bom, hein, pessoal, até agora? Beleza, tudo bem, professor. Ok. Olha, eu sei que é muita informação, mas a ideia é assim, eu passando isso aqui agora e depois vocês vão dar uma lidinha, tá certo? Ok? Muito bem. Essa é uma aula rápida que é para vocês, assim, depois ficarem com tempo para poder pegar isso daí, tá? A ideia é que vocês respondam uma listazinha de exercícios que eu vou deixar, respondendo essa lista, dá um embasamento para a gente ver os próximos programas na próxima aula, né? Mas vamos em frente, ok? Enfim, eu tenho aqui a ferramenta Micro-C, for PIC, né? Então, essa ferramenta aí é do fabricante, né, Microeletrônica, que ele é um fabricante, eu não sei se é alemão ou se é tcheco. Né? Eu estou achando agora que ele é da Eslováquia, né? Da Eslováquia. Né? É da República Tcheca, eu acho que é isso. Né? Mas, assim, eu já vi muito isso aqui com insights da Alemanha, né? Então, é por isso que houve um tempo que eu achei que era alemão. Mas, enfim, é um fabricante de placas didáticas, a microeletrônica. E uma das placas mais top que eles têm é essa placa do PIC, Microprog for PIC. Né? Então, ele usa o 4522 aí. E essa é uma foto, né, do ambiente que você usa. Então, a gente vai usar aqui esse ambiente para dar um exemplo. Né? Eu tinha um tutorial aqui desse micro C, mas não estou achando agora. Mas eu vou dar uma procurada com mais calma amanhã e boto para vocês. Né? Mas ele assim, é muito intuitivo. E você tem muito tutorial disso na internet aí. Tá bom? Enfim, vamos fazer o seguinte. Né? Eu quero fazer um pisca de LEDs nesse pote aí. Antes de fazer o pisca de LEDs, eu vou mostrar para vocês a documentação do hardware, certo? Essa placa, que eu quero botar um exemplo aqui. Né? Se com o 16F628A eu fiz uma montagemzinha no protoboard, né? Agora, em programação C e usando 18F45K22, eu vou ter essa plaquinha já da microeletrônica, tá certo? Então, deixa eu parar aqui a apresentação e eu quero que vocês olhem aqui, ó, essa belezura aqui, ó. Tá certo? Se a gente tivesse lá no laboratório. Tá dando para ver, gente? É assim, professor. Assim. Se a gente tivesse lá no laboratório, lá no LIP7, ai que saudade do LIP7, gente. Puxa, a vida dá voltas, né, gente? Eu nunca pensei que ia sentir falta daquele laboratório todo esculhambado. Com aquele computador velho. A vida dá. É para isso, né, gente? Tem que dar valor ao que tem, sabia? Não sabe o que a vida vai fazer com a gente, não. Não é verdade? Né?
Só parando para filosofar um pouco. Eu reclamava tanto, assim, tanta coisa naquele laboratório, hoje estou morrendo de saudade dele. Enfim, pessoal, essa plaquinha aí, ela é top, ela é ótima. Você faz muita coisa com ela, tá certo? O único problema é o seguinte, é que a ferramenta ela é free até 2K. Se você for fazer um código que dê mais de 2K, ele vai compilar só até 2K, tá entendendo? Mas, como para tudo tem uma solução, né? Tem um crack aí, sabe? Tem um crack. Eu já usei esse crack lá no Instituto Federal, né? Mas aí nem vale a pena a gente falar disso, porque a gente não está em laboratório. Mas eu vou pegar um código, mostrar na ferramenta e botar nessa placa, né? Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui a documentação para vocês, tá? Essa documentação aqui, gente, deixa eu botar para apresentar de novo. Deixa eu botar para apresentar novamente. Pronto, acho que já está dando para ver, né, gente? Tá sim, professor. Pronto, olha, essa aqui é a documentação desse kit, né? Tem aqui a foto, tá dando para ver, né? Tá sim. Pronto, aí aqui, gente, ele explica tudo com relação a esse kit, né? Ele vai mostrando o hardware, né? As características dele, tudo em inglês, viu, gente? Bonitinho, é um material muito bem apresentado, sabe? Muito legal, muito bem desenhado, certo? Aqui você pode colocar vários suportes, vários microcontroladores, ele dá suporte a vários controladores, certo? Você pode usar aqui, ó, um de 18 pinos, né? Que é como é o caso do 628A, como o de 40 pinos, que é o caso do 45K22, tá certo? E ele explica o hardware todo, o programador on-board, né? Instalando os drivers, né? Aqui, ó, ele começa a explicar o hardware, o ART, USB, conexão USB, microbus, várias plaquinhas de extensão, ó. Isso lembra muito Arduino, né? Aqueles shields do Arduino, certo? Tem vários que você pode comprar de sensores, de conversor digital para analógico, por aí vai. Né? Temos aqui a explicação sobre vários recursos. Ele tem, ó, nos portes, porte A, B, C, D, vários LEDs e várias chaves, certo? Então você pode acionar a chave para fazer a leitura, você pode acender, apagar LEDs. Isso é só um sinalizador, né? Você pode, na verdade, conectar várias coisas a esse microcontrolador para ser acionado pelo meio externo, né? Então essa documentação aqui é bem legal, né? Aí tem assim os headerzinhos, né? Tem os botões, tem os LEDs, ele está explicando, né? O display de LCD, o display gráfico também, né? Tem um painelzinho touch, você pode colocar se você quiser. O displayzinho de 7 segmentos, a gente vai fazer uma prática de semana que vem. Sensor de temperatura, né? Entradas para conversão analógico-digital, EEPROM, um buzzer piezoelétrico, por aí vai, tá? Então, assim, é um descritivo bem interessante. Se a gente voltar aqui à parte dos botões, né? Pronto, aqui. Ó. A gente vai ver aqui os botões, os LEDs, tudo direitinho. E
Existe outra documentação, viu, gente, que é referente a só o hardware. Tá? Está lá também, lá no nosso grupo de discussão. Né? É uma... Como é que eu posso dizer? É um arquivo que ele explica todo o hardware, toda a interligação do hardware dessa placa. Certo? Bom, colocado isso aí, gente, eu queria mostrar para vocês também a ferramenta, né? Que é a MicroC Pro. Né? Como eu falei para vocês, eu vou pegar um tutorial dessa ferramenta e vou colocar lá. Né? Mas o que é que a gente faz aqui? Ó? Quando a gente quer criar um projeto, a gente vem aqui, ó. Eu estou até com a aula gravada aqui. Ok, deixa eu deixar esse código aqui, que eu vou precisar dele daqui a pouco. Enfim, vamos criar aqui um novo projeto. Né? É muito parecido com o MPLAB. Vai criar um projeto, vai ter que estar um diretório, tudo isso. Né? Só que lá no MPLAB a gente escrevia o código em Assembly primeiro e depois criava o projeto para adicionar aquele código. Agora não, a gente vai criar tudo aqui antes de escrever um código, tá bom? Então vem aqui, ó, New Project, ele vai abrir o Wizard. Né? Aí no Wizard você vem em Next e você vai definir aqui, ó, qual é o chip. Eu vou usar o 45K22 a 8 MHz, porque é esse clock que eu estou usando aqui na minha plaquinha, tá certo? Eu só conferir aqui no meu cristal. Ele é um cristal de 8 MHz, realmente. Então, vou deixar aqui. Vou manter isso com 8. Tá certo? E vamos ver aqui onde vai ser esse meu projeto. Certo? Eu vou escrever aqui um diretório. Vou escrever aqui um diretório. Para fazer isso daqui. Vai ser 2020.2 microprocessadores. Né? Eu vou criar aqui uma pasta. Vou criar aqui uma nova pasta. Eu vou chamar aula. Hoje é que dia, gente? 24, é? Sim, professor. 24/8. Aula 24/8. Certo? Pronto. Então é essa aqui que eu vou querer. Então tá lá, ó. Se eu for percorrer aqui, ó, aula 24/8, né? Eu vou chamar aqui aula 24/8. O nome do meu projeto, aula 24/8. Igualzinho, do mesmo jeito que eu fiz. Aula underline 24 underline 0, opa. Underline do 08. Aula 24/08. Pronto, vamos em frente. Algum arquivo para adicionar? Não. Né? Antes a gente adicionava, né? Antes lá no MPLAB a gente escrevia o assembly primeiro e depois adicionava. Aqui não, a gente não vai adicionar nada, não. Não fizemos nada até agora. Né? Selecione o estado inicial para o gerenciador de biblioteca. Inclua todas as bibliotecas. Não seja econômico nisso. Include all. Certo? Vamos em frente. E aqui uma coisa interessante, ó. Né? Open Edit Project Window to set configuration bits. Ou seja, abra a janela de projeto, de edição de projeto, para os bits de configuração, os fuse bits, né? Eita, que massa! Então você pode aqui, ó, clicar aqui e pode dar um finish. Ele já vai criar o seu projeto, mas vai abrir aqui, ó, cada fuse bit, ó, on off, habilitado ou desabilitado. Você escolhe aqui e dá um OK. Entendeu, gente? Aqueles fuse bits que do assembly você tinha que botar na marra manual, né?
tá certo? De acordo com aquela convenção lá do MPLAB. Aqui não, você vai escolher se ele vai estar on ou off. E depois dá um OK e ele já configura para você no código. Não é legal? E tem mais, você pode salvar essa configuração. Quando você salva, clica aqui em Save Scheme. Por que isso? Você salvando o esquema de configuração, mais tarde você pode recuperar ele. É o que eu faço clicando aqui em Load Scheme. Aí eu já tenho aqui no meu projeto P18F45K22 CFG SCH. Configurate Scheme. Ou seja, eu já tenho salvo as configurações aqui. Eu clico e dou um abrir e já fica tudo bem, dou um OK. Eu já tenho os meus bits de configuração tudo prontinho. Então, basta eu configurar a primeira vez e mandar salvar. Depois eu posso usar essa configuração permanentemente, toda vez que eu escrever um projeto novo. Não é legal? Muito bem. Aí, gente, eu já tenho pronto o meu código aqui. Eu vou fazer o seguinte, o meu código vai ser esse daqui, ó. A pequenininha a letra, né? Tá sim, professor. Eu vou botar aqui no... Por isso que eu botei aqui no WordPad, tá certo? Então, esse é meu código, né? Você sabe que tudo que em C que vem entre barra asterisco é comentário, não é isso? Então, tudo isso aqui é comentário. Né? Como sempre, a gente não fazia assim no Assembly, era antes de começar o código mesmo, a gente explicava um monte de coisa, né? Não é isso? Né? Ok? Então, você mantém essa prática aqui. Aqui eu vou botar assim, ó, programa Hello World, qual é o microcontrolador PIC 18F45K22, autor professor Remi Esquinazzi, disciplina microprocessadores, microcontroladores, UPE Poli, engenharia eletrônica. Falta uma datazinha aqui, não é isso? Data, não é isso? Hoje é dia 24 do 08 de 2021, não é isso? Data, faltou o azinho aqui. Descrição. Esse programa é um pequeno exemplo para gerar um blink no porte A. No porte A. Tá certo? Ok? Tá tudo em maiúsculo aqui. No porte A. Tá bom? Então, o que quer dizer isso daí? Eu vou inverter o porte a cada 500 milissegundos. Certo? Compilador. Micro C Pro for PIC. Beleza. Terminei os comentários. Tudo isso foi comentário. Né? Então, tudo isso, gente, na minha ferramenta é isso daqui, ó. Ok? Tá dando para ver? O azulzão aqui? Sim, professor. Pronto, é tudo isso que eu fiz aqui, ó. Tá? Aí eu vou começar a minha função, meu programa. Void main. Certo? Esse programa, ele não vai ter nenhuma função. Ele é um programa muito simples. Ele não vai ter nenhuma função. Então, eu não preciso declarar as funções antes, né? Normalmente, eu podia até fazer isso aqui, ó. Eu podia fazer isso, ó. Declaração das funções. Declaração das funções. Declaração das funções do programa. Aí eu posso dizer
Posso botar um enfeitado aqui, né? Este programa não tem funções. Sei lá. Ok? Eita, a plaquinha caiu aqui. Peraí. Pronto. Certo? Então é comum isso. Você tem funções que você declara primeiro para depois escrever a rotina main e depois, né? Depois escrever as funções, né? Esse negócio de você declarar quem são as funções se chama o seguinte: protótipo de funções, né? Isso, declaração das funções de programa. Eu vou botar aqui. Se chama protótipo das funções. Protótipo das funções do programa. É você declarar. Tá certo, gente? Okay? Esse programa não tem função, então eu não vou declarar nada. Então eu já entro aqui com a rotina main, né? O que é que eu vou fazer em main? Qual é o meu objetivo? É pegar, jogar no porte A uma informação que fica sendo invertida. E essa informação do porte A está ligada aos LEDs. Quando eu jogar 1, os LEDs acendem. Quando eu jogar 0, os LEDs apagam. Ok? Então, o que é que eu vou ter? Primeiro, eu boto 3A, que é o porte A, em 0. 0 de output. Então, todos os portes, os bits do porte A estão como saída. Certo? E inicializo eu porte A com 0. 3A igual a 0. E lat A, ou seja, o let do porte A recebe 0. Então, os LEDs ficam apagados. O que é que eu faço? While 1, ou seja, enquanto verdadeiro, né? Então, isso vai ficar... Isso representa o quê? Loop infinito, não é isso? Isso aqui é um loop infinito. Loop infinito. While 1 é sempre verdadeiro, então ele vai ficar preso nisso aí o tempo todo, né? Lat A, ou seja, o let de A, recebe o inverso de let A. Eita, que coisa mais linda, né? É muito fácil assim, né? Porque se fosse lá no... Em assembly, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que ler o que está no porte A, botar no registrador B, desculpa, no registrador W, fazer um ou exclusivo, não é isso? Tá certo? Com ele próprio, aí ele ia inverter, né? E depois jogar de volta isso no A. Aí eu simplesmente aqui em C eu faço isso. Let A igual a inter... Esse tiozinho aqui, ó, lat, ou seja, inverto o que ele tinha, né? Massa, né? Muito simples. Isso aqui é um operador de inversão, como a gente viu naquela transparência, né? E olha o que é mais massa ainda. Eu vou dar um delay de 500 milissegundos. Ah, eu vou ter que calcular aquele laço tudinho? Não. Tem uma biblioteca aí nessa ferramenta que você só declara isso, delay milissegundos. E bota o tempo do argumento, o tempo que você quer. Massa, não é assim? Não é muito mais fácil assim do que fazer em assembly? Verdade, professor. Mas não fique com raiva de mim não, tá certo? Porque a ideia é a seguinte, essa biblioteca aqui, ela foi construída daquele jeito que vocês aprenderam. Mas aí ela está disponível como uma única linha de código que é aceitada pelo compilador. Tá certo? Então eu fecho aqui a função while e fecho a função void main. Fecho a função main com essa, ok? Então vou pegar isso aqui tudinho, ó, Ctrl copy, Ctrl copy e vou passar aqui para a minha ferramenta. Espera aí.
Vou passar aqui para a minha ferramenta, ok? Ctrl A, Ctrl V. Pronto, está aí. Certo? Então, eu vou salvar isso aqui, tá certo, gente? Salvei, tá certo? E uma vez que eu salvo ele, eu tenho aqui, ó. Essa ferramenta ela tem várias opções. Eu posso editar, tem um view de vários recursos, né? Macro, mensagens, Project Manager, Project Settings, né? Eu tenho aqui a aba de projeto, a de compilação, a Run, para poder fazer um passo a passo, né? Eu tenho também aqui, ó, Tools, que é vários simuladores, simulador de LCD, simulador de hiperterminal, assistente de interrupção, editor de EEPROM, não é isso? Usart, um bocado de coisa. É uma ferramenta bem interessante. E tem aqui, ó, a build que eu vou compilar, build. Ou então eu venho aqui no atalho, ó, tá? Eu venho aqui no atalho, build. Então é isso que eu vou fazer. Deixa eu ver se está tudo certinho. Epa, teve um erro aqui. Qual foi o erro, meu Deus? Ah, faltou aqui a... Faltou a barra asterisco. Pronto. É? Beleza, pronto. Aí eu salvo isso e vou compilar novamente. Tem como aumentar um pouquinho, professor? Rapaz, não estou conseguindo, não. Esse view aqui não dá, não. Mas esse código aqui é esse mesmo que a gente fez aqui. Licença. Beleza. É esse mesmo código aqui, tá certo? E eu vou colocar. Ele está lá no grupo de discussão. Eu vou botar de novo, tá certo? Lá, atualizado. Ok? Quando eu faço isso aqui, gente, eu já tenho meu código compilado. Tem uma ferramenta aqui que é Programmer, certo? E tem até um atalho aqui que é o seguinte, ó, Build and Program, ou seja, ele compila e já parte para o programador. Se a compilação deu certo, ele já vai compilando na placa, tá certo? Então eu vou assim, ó, novamente apertar aqui, ele vai compilar, vocês vão ver na janelinha de status aqui embaixo, né? A compilação tem que dar tudo azulzinho. Aí, ó, Build in Program. Ele vai compilar e vai abrir a janela de programação. Já abriu, ó. Aí ele dá todas as opções de programação, tá certo? Não dá tempo de explicar tudo aqui agora. Ele compila, tá certo? E aí, gente, o meu código era o quê? Voltando aqui para... O meu código era para inverter o que tivesse no porte A, não é isso? Ok? E inverte porte A. Ok? E, de fato, isso está acontecendo. Eu vou parar a apresentação aqui. Vou parar a apresentação. Agora vocês podem me ver novamente, né? Vocês podem me ver. E vamos voltar para cá. Estão me vendo? E a placa? Olha os LEDs aqui, ó, piscando, gente. A cada 500 milissegundos, né? Tá dando para ver, gente? Dá sim, professor. Tranquilo. Tranquilo. Então, pessoal, o objetivo da gente hoje foi conhecer um pouquinho, primeiro, da linguagem C, da sintaxe, do que é utilizado nessa ferramenta. O objetivo também foi conhecer um pouco dessa placa, e para conhecer é preciso olhar a documentação dela, né? É uma pena que a gente não possa trabalhar ao vivo e a cores com ela, é o que a gente faria lá no laboratório, que a gente tem 5 plaquinhas desse tipo lá, tá bom? E qual é a ideia? É que vocês estudem isso, tem uma listinha de exercício, tá?
Deixa eu abrir ela aqui. Ah. Deixa eu compartilhar novamente aqui de novo. Deixa eu compartilhar. Compartilhar a tela inteira. E aí, gente, eu tenho aqui, ó. Tá vendo esse exercíciozinho aqui? É para vocês. É o último exercício, tá certo, gente? Né? Dessa lista de exercício aqui, ó. Consulte. Primeira questão. Consulte o tutorial Micro C, explica os campos funcionais da interface da ferramenta, explicar o que são as bibliotecas da ferramenta, citar 2 exemplos. Tem biblioteca de delay, que você acabou de ver agora, né? Muito mais fácil. Tem biblioteca para ports, tem biblioteca para display LCD e por aí vai. Utilizando a ferramenta, escreva um código simples para ler o estado de RB0 e copiá-lo em RB7. Né? Tenta escrever em 6 daí, utilizando essa ferramenta. E explique como os bits de configuração, os fios e bits, podem ser configurados automaticamente durante a criação de projeto da ferramenta. A gente acabou de ver isso, né? Só essas 4 questões. Ok, pessoal? Ficou claro? Sim, professor. Tranquilo, professor. Eu tenho uma dúvida, professor. Pois não. O senhor teria alguma possibilidade de adiar um pouco o prazo da entrega da lista de hoje? Talvez para sexta-feira ou amanhã? Seria possível? Eu boto para sexta-feira, tá certo? Pronto, professor. Obrigado aí, que não deu para... Realmente, essa semana foi muito corrida. Pronto, eu vou botar para sexta-feira. E aí vocês tentem fazer essa daqui, tá certo? Ok? Eu vou botar essa outra aqui também para outra sexta-feira, tá? Mas lembre-se que vocês têm que apresentar um projetinho, não é verdade? Sim, professor. Tranquilo. Faça um projetinho, explique qual processador você usou, explica a funcionalidade dele. Não quero nada complicado demais, nem quero nada trivial também, tá certo? Usa aí o bom senso, tá joia? Mas que seja uma coisa assim relativamente tranquila de se apresentar, tá bom? Tranquilo. O professor Remir, não sei se o senhor já comentou antes, eu realmente não me lembro, tá? Quais seriam as datas de apresentação dos projetos, professor? Eu não preciso apresentar. A data vai ser dia 10 de setembro, uma sexta-feira. Tá certo? Porque se alguma coisa der errado, eu ainda tenho um backup do dia 14. Mas eu quero terminar tudo no dia 10. Todo mundo Combinado, apresentando, beleza. tá certo? Então Tranquilo. pode ser grupo de três colegas, grupos de 3, tá certo? Para fazer a apresentaçãozinha do projeto. O modelo, professor? Oi? O modelo do... Vou botar. Então? Tem lá no grupo de discussão, viu? Tem lá no Drive, mas eu vou botar no mural. Tá? Já. Tá bom? Ô, professor, Sim? são grupos de 3 pessoas, né? Sim. Não, é porque eu só queria avisar, assim, que eu não sei se tem um grupo do WhatsApp e tal, porque não estou ainda em algum grupo, não sei se o pessoal já formou algum grupo, não sei. Tô sabendo nada, mas aí, quem é que pode acolher o colega aí, gente? Não sei se vocês têm um grupo do WhatsApp aí. O nosso só tem 2. Pronto, aí. 3 agora. Tá vendo? Quem são os amigos aí? Pode digitar no chat aí que eu vou entrar. Bota lá no chat para fechar os grupos, viu? Tá bom? Eu vou colocar aqui. Massa, pessoal. Pronto. Só isso, viu, gente? Ok? Então, vou deixar a lista que era para hoje para outra sexta. Vou deixar que era para terça que vem para outra sexta. E no dia 10 vocês apresentam o projeto, porque dia 7 de setembro vai ser feriado, tá certo? Ok? Ok, Beleza. pessoal? Tranquilo? Muito bem. E no 7 de setembro, nada de sair na rua pedindo fechamento de congresso do STF, não, viu? Por favor. Rapaz, você viu, professor, que é tudo... Vixe Maria. Acabe com essas ideias. A gente demorou muito tempo. Vocês não viveram o que eu vivi, não.
A gente passou muito tempo para poder ter o direito de votar. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas não tem regime melhor que democracia, não, viu? Vou logo Com avisando. certeza, professor. Com certeza. Ok? Pronto, pessoal, eu vou parar aqui a gravação e vou fazer a chamada, tá certo? E qualquer dúvida vocês botam lá no mural, tá joia? Ok? Vou parar aqui a apresentação e vou parar a nossa gravação também. Desliguei aqui o kitzinho, deixa eu botar ele aqui. Deixa eu ver. Então, hoje é dia 24, não é isso? 24/8. Aula prática. Vamos lá. Cláudio André tá aí, gente? Estou aqui, professor. Daniel Carlos. Presente, professor. Demétrios. Presente, professor. Everaldo. Presente, professor. Guilherme Fernandes. Gustavo Pimentel. Presente, professor. Isabela. Presente. Opa, quase, Isabela. Demorasse muito. Ainda bem que eu estou botando de lápis aqui. João Vitor Santos. Não está vindo. Presente, professor. Opa, João Vitor Santos está aí? Tô sim. O que houve com você, rapaz? Presente. João Vitor Silva. João Vitor Silva. Luiz Felipe Melo. Luiz Henrique. Presente, professor. Marcos Vinícius. Matheus. Presente. Pablo. Presente. Paulo Domingos. Presente, professor. E Varivelton. Ok, pessoal. É isso por hoje, né? De novo, gostaria muito que essa aula fosse no laboratório, mas sigamos, né? A vida tem dessas coisas. Tá bom? Tudo certo, pessoal? Valeu, professor. Tranquilo. Boa noite. Pronto. Eu daqui a pouco Professor, boto boa noite. lá as diretrizes, viu? E altero lá a data Boa noite, também. Ok, tá ótimo. Obrigada, professor. Um Boa noite, abraço, professor. tudo de Boa bom. noite. Você vai subir Boa essa noite. aula aí, professor? Você vai colocar essa aula aí? Vou sim, Ah. viu? Atualizar ela, tá? Beleza, professor. Ok, até. Tchau. Boa noite, professor.